Olá, eu me chamo Ângelo Mizawa, sou pesquisador, doutorando em História da Arte pela Unifesp. E hoje estou aqui para apresentar a minha comunicação para a ANPAP 2023, intitulada A Expografia como Discurso na Arte Contemporânea. O texto se inicia indicando como a crítica de arte moderna ignorou os aspectos relacionados à espacialidade e o contexto da localidade em que o objeto artístico era apresentado nas exposições de arte. Isso se dá pelo fato da crítica de arte moderna, na época, ter um foco no que diz respeito à autonomia do objeto artístico, ou seja, a sua autossuficiência. Então, muitos textos na época eram escritos de maneira a se deter exclusivamente sobre a imagem, ignorando, portanto, esses outros aspectos que circundavam a obra de arte na qual ela estava exposta, como a sua própria organização expográfica, seus displays, seus contextos curatoriais, etc. Utiliza, então, como ponto de partida o livro da pesquisadora Mary Anne Staniszewski, intitulado The Power of Display, de 2001, onde a autora analisa de forma crítica como o modelo de tipografia de arte moderna predomina até os dias de hoje e de que forma ela se ausenta de uma neutralidade da qual ela postula. Então, a autora, ela inicia a análise a partir do Landesmuseum, em Hannover, a partir de um momento histórico em que o diretor deste museu, Alex Dorner, assumiu o cargo em 1922. E quando ele assume, ele opta em modificar a forma de expografia do museu. Aqui na imagem abaixo, nós podemos observar uma sala expositiva em que é dispostas as obras de maneira parecida, semelhante ao que era apresentado nos salões de belas artes, nas academias de belas artes, isso no século XVII, XVIII. E na imagem acima, a gente já tem uma nova expografia proposta por Alexander Dorner, isso já em 1922. A gente consegue observar a diferença nessa imagem de cima, e o Donner ele já começa a constituir as salas a partir de uma linearidade e de uma temática, elementos que estão ausentes e que talvez não possam interessar essa perspectiva de uma arte mais neoclássica da academia. Uma pessoa que esteve presente nesse museu e observou esse movimento do Donner foi o Alfred Barr. O Alfred Barr, ele vai ser um dos diretores artísticos do MoMA em Nova York, quando ele inaugura em 1929. Nessa inauguração, o Barr ele vai realizar uma exposição chamada Cézanne, Gauguin, Seurat e Van Gogh. É uma exposição que inaugura este museu com o intuito de instituir um discurso desse mito fundador do Museu de Arte Moderna de Nova York. Aqui nós temos uma imagem de uma sala expositiva, dessa exposição em específico. Podemos notar essa mesma linearidade e o Dorner já estava assumindo no Landesmuseum, e na qual é repetida aqui. A, a autora ela vai indicar de que o MoMA ele acaba instituindo uma forma de tipografia que vai predominar, que vai formar um certo modelo a ser seguido por diversas outras instituições pelo mundo e da qual é utilizada até hoje, né? Esse modelo ele presumia um certo corpo neutro, uma neutralidade de um corpo, ou seja, um corpo de um homem de 1,70 m, em que, para ter uma boa visualização, era necessário ter uma neutralidade desse espaço, ou seja, o espaço ele tinha que ter paredes de cores neutras, ou seja, branco, cinza, poucos elementos no espaço, de forma que não pudesse comprometer a visualização da imagem. As obras também eram reunidas de forma a indicar estilos estéticos ou um certo período onde essa obra estava localizada, de uma forma que se tinha uma noção linear da história. Então, existe um certo movimento de linearidade, de classificação, de separação, de agrupamentos que antes não estavam contidas nas formas de se expor, e que agora o Alfred Barr
contextualizava este novo modelo. As fichas técnicas, ou seja, as legendas das obras, elas continham informações, muitas vezes, desses contextos estilísticos. No caso do Van Gogh, nessa exposição em específico, ele inseria também na legenda da obra cartas do Van Gogh com o seu irmão Theo, relatando sobre o desenho, sobre o estudo das obras, de modo a contextualizar. Essas regras desse modelo, ela indicava, então, esse modelo de um homem de 1,70 m e colocava, então, a altura da obra a 1,5 m do chão. Então, todas as obras elas ficavam estabelecidas pelo seu meio, de modo que a gente tinha essa linha do horizonte e que, portanto, a autora questiona qual tipo de corpo está sendo construído essa exposição. Ou seja, será que uma criança ela consegue ter uma boa visualização? Será que uma pessoa cadeirante consegue ter uma boa visualização? Esses aspectos expográficos começam a ser questionados e nos dias de hoje a gente já tem algumas instituições adotando outras formas expográficas de modo a acessibilizar para uma diversidade maior de corpos. Esse acúmulo de obras também pode gerar uma certa dificuldade de locomoção, ou muitas vezes certos grupos de educativos no museu. Então, o questionamento é: esse modelo instituído pelo MoMA presumia um corpo neutro, mas que, na verdade, esse corpo neutro, ele não existe. Esse corpo neutro se trata de uma fabulação, de uma ficção que é impossível de alcançar. Então, esse é um dos questionamentos mais importantes nesse livro da Stanzeski, em que ela vai retomar diversos outros modelos, diversas outras expografias que foram feitas, propondo também outras possibilidades. No caso, ela retoma até mesmo no próprio Landesmuseum, em que o Alexander Donner vai criar uma sala, que é o gabinete abstrato. Ele vai contratar um arquiteto, o Liszt, para construir uma sala em que a própria arquitetura desse local pudesse fomentar a potencialidade das obras expostas. No caso, esse arquiteto ele não vai optar por essa parede branca, por essa parede neutra. Ele vai utilizar de ripas de madeira intercaladas com espelho, criando um certo movimento na visão do espectador. Então, enquanto o espectador estava caminhando pela sala, ele poderia ter um certo movimento da sua própria experiência. Além disso, as obras, como elas se tratavam de obras construtivas, obras geométricas, ele optou também por criar a própria disposição das obras, uma composição visual. E, além disso, essa estrutura ela era movível. Então, o próprio espectador podia mover essas obras, modificando sua espacialidade e criando novos arranjos para essa expografia. Essa é uma forma que já foi realizada em 1927, e o próprio Alfred Barr visitou essa sala. Existem comentários do Alfred Barr sobre essa sala, portanto, não foi algo de interesse a instituir nesse modelo do MoMA. Aqui temos um outro exemplo, né, no caso do Herbert Bayer, em que ele vai explorar as possibilidades de visualizações, não somente nesse plano de 90 graus, mas como o espectador pode ter uma visualidade de cima para baixo, de baixo para cima, instituindo outros elementos arquitetônicos no espaço, criando um movimento, explorando um pouco mais essa linguagem. Para isso, eu trago uma pesquisadora e professora chamada Sônia Salcedo del Castillo, em que ela apresenta um conceito chamado expoiesis, ou seja, a expoiesis seria uma linguagem expográfica em que ela contribua para os discursos poéticos e estéticos das obras de arte. Ou seja, como que o ambiente expográfico ele pode potencializar essa própria poética dos trabalhos e também levando em conta quais tipos de corpos nós estamos olhando ao construir as nossas tipografias.
Hoje, grande parte das instituições estão pensando bastante nos seus programas culturais as questões de acessibilidade, que são imprescindíveis, tornando, então, obras de arte, criando modelos táteis de obras de arte bidimensionais, criando pequenos modelos em maquete 3D para que as pessoas possam tatear, pessoas com baixa visão ou cegas possam tatear. Então, esse questionamento de corpos e até mesmo levando em conta a sua subjetividade, as suas demandas, coloca um desafio para a curadoria, para as instituições criarem exposições que possam dialogar de uma forma mais próxima com o espectador e também de modo que não mate a potencialidade poética dos seus trabalhos. Aqui está uma breve bibliografia que eu utilizei para meu texto e eu agradeço a participação nesse evento. Muito obrigado.